Mas um breve comentário é que o tema, né, é muito oportuno para esses momentos atuais, né, pelos quais estamos passando. E o autismo é uma condição que tem se caracterizado, né, muito presente na população de um modo geral, né? Eu comento isso também como pessoa que atua no campo da saúde e da educação, sabe? E a gente vai ter então a oportunidade, né, de ouvir um olhar, né, compreender um pouco sobre o autismo a partir, né, do espiritismo, né, que é o tema de hoje. Então, fique à vontade, a palavra está com você. E aproveito já para lembrar, né, de você citar para a gente os livros que você escreveu, né, a começar pelo livro que tem relação direta com o tema, para a gente conhecer um pouco do trabalho que você tem desenvolvido. Boa noite. É uma alegria muito grande de estar aqui, de retornar a esta casa, que visitei há muitos anos atrás, numa visita com o Dr. Vitor. Um ambiente harmonioso que a gente vai passeando e vai sentindo as diversas vibrações dos ambientes que tem nessa acolhida que chega aqui nessa casa, que é bem diferente, mas diferente no sentido positivo, que surpreende o espírito de quem visita aqui o Monte Alverne. E vamos começar, Dr. Vitor Ronaldo, meu tio, uma emoção muito grande aqui de hoje, né? Surpresa, uma surpresa boa, né? Minha tia aqui, presente, minha prima, minhas primas, um reencontro de amigas, né? Tia Janete e Ilza, assim, com reencontraram, a gente sentiu assim, né? A gente ficou feliz da felicidade delas se encontrarem, se reencontrarem. Então, sempre é muito bom quando os laços de afeto impulsionam a nossa alma. E com relação ao trabalho, nós desenvolvemos com o Dr. Vitor um trabalho assim rapidamente, que esse não é o tema central. O Mentomagnetismo e Espiritismo foi o primeiro livro que nós desenvolvemos juntos, no sentido de foi assim, eu recebi as mensagens, vou falar rapidamente, e o Dr. Vitor colocava em perguntas e respostas, como um livro que ele fez anterior, com as mensagens do Dr. Lacerda, que ele colocou em perguntas e respostas, que é Desobsessão e Apometria. E este livro, Mentomagnetismo e Espiritismo, eu recebia as mensagens, ele colocava em perguntas e respostas, e ao final de cada capítulo fazia um artigo que ele escreve. Eu digo escrevia, não, porque ele escreve, que ele está vivo. Ele escreve muito bem. Já no segundo livro, Mentomagnetismo Volume 2, quando ele estava para fazer os artigos, já tinha colocado a metade do livro em perguntas e respostas, ele desencarnou, que foi em 2015. E completei o que faltava, sem escrever nenhum artigo, não me atrevi, mas está lá o livro Mentomagnetismo 1 e 2. O autismo e espiritismo, ele não está presente de forma direta, mas de forma afetiva e no trabalho, que é um livro de psicografia, sim, e é uma continuação, de certa forma não, é uma continuação do trabalho do mentomagnetismo. Porque neste livro nós apresentamos é demais, né? Não sou eu, mas os espíritos apresentam para a gente essa relação da nossa vivência ao longo do tempo, e que precisamos encontrar em nós essa guarida, esse acolhimento e esse conhecimento de recepcionar o outro ao nosso lado, o irmão autista. Eles descrevem isso, colocam também vários caminhos para se atender, se recepcionar, se relacionar com o irmão autista na casa espírita, e ao final um tratamento espiritual que está relacionado aos 2 livros do Mentomagnetismo, por isso que tem essa relação. Então vamos conversar aqui sobre nós. A gente, quando se encontra numa casa espírita, nós, quando nos encontramos nos lugares que o nosso coração se envolve,
com os nossos sentimentos, alteram a nossa percepção e mudam as conexões que nós temos, nós nos sentimos bem. Certamente, acredito que todos aqui estão sentindo essas emanações harmoniosas do ambiente espiritual e também de cada um que trabalhou e tem uma construção no bem que foi feito ao longo da sua trajetória de vida. Nós já temos em nossa bagagem muita coisa boa guardada aqui dentro. E é por essas coisas boas que a gente consegue se transformar. Isso, guardando aqui, que vamos fazer essa observação e concluir ela no final da nossa fala. Aqui no livro Mecanismo da Mediunidade, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, que é aniversário do seu desencarne, no dia de amanhã, como foi colocado aqui, 22 anos, não é? Esse livro de André Luiz, muito importante para quem estuda a mediunidade, que a gente conversando com o Ismael, que eu acho que talvez vocês conheçam, que já fez palestras aqui e faz com frequência, ele disse que vai desenvolver um estudo sobre esse livro, porque ele é basicamente, e a estrutura dele está relacionada com o mentomagnetismo. E vamos aqui. O capítulo 25, oração. A gente vai aqui conversando sobre esse assunto que é tão importante para a vida da gente. Grandeza da oração. Está no capítulo aqui, oração. Observamos em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado. Aí ele abre os parênteses. Ou ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma excitação externa. Então aqui, aí fecha o parênteses, aí ele continua. Na base das operações da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Então ele coloca aqui o reflexo condicionado na base das operações da mente. O reflexo condicionado nas bases da operação da mente. Mas que reflexo condicionado é este? A gente vem aqui, a gente reencarna no corpo físico com o propósito de nos educarmos. Mas acontecem muitas coisas, inclusive que este corpo físico, ele é para a gente também uma ferramenta educativa, porque ele amortece os impulsos que nós temos. E, como tem no livro Missionários da Luz, quando os espíritos programam a reencarnação, que ele ajuda ali na projeção e no projeto do corpo, ali eles objetivam ali, na mente e no corpo, as necessidades do espírito, porque o corpo é uma ferramenta do espírito. Nós não somos o corpo. O corpo é uma vestimenta que a gente usa para se expressar aqui no mundo físico. E esta expressão e esta relação que a gente tem aqui está relacionado ao nosso aprendizado. Então, o corpo físico ele funciona como se colocar aqui nesta lâmpada, que tem esse abajur, ele contém a luz da mente. A luz está atrás. Ele está lá no capítulo 14 do livro Emmanuel. O cérebro ele funciona como um verdadeiro abajur, né? E dentro do abajur está a lâmpada. Essa lâmpada é a mente, o abajur que tem uma contenção da luz seria o cérebro. Mas tem um reflexo condicionado nisso. Então, nesse projeto de vida que a gente tem aqui, que é o nosso corpo físico, nós trazemos muitas coisas do nosso passado. Então, o reflexo
como se tem normalmente, é algo que você faz sem pensar. Então, se uma coisa vai cair, aí você automaticamente, você não vai pensar, eu vou pegar aquele copo que está quase caindo e eu vou lá e vou impedir dele cair. Você faz quase sem pensar. Depois a gente às vezes até se surpreende como você agiu tão rápido e o raciocínio foi coisa de segundos, porque isso já está programado dentro da gente. É uma ação reflexa. E os reflexos condicionados relacionados à mente, que é que o André Luiz nos coloca aqui, nessa expressão, está relacionado aos nossos impulsos. Aos nossos impulsos. E muitas coisas que nós fazemos, que são importantes na nossa vida, e que a gente repete o que fez no passado. E nem percebe. Nós temos uma tendência de repetir as nossas inclinações do passado. Então, os impulsos que nós construímos ao longo da vida, as respostas que nós temos às questões, as ações que nós lidamos no dia a dia, está muitas vezes relacionado ao passado, e nós fazemos, agimos e pensamos e sentimos sem passar, às vezes, pelo pensamento. Por isso que o André Luiz coloca o reflexo condicionado das ações mentais. A gente parece que está preso, parece que a gente está preso aos nossos próprios condicionamentos. Mas a gente vem para aqui para mudar. E você imagine uma mente, uma estrutura mental relacionada ao cérebro, que esses impulsos que vêm do passado não têm um amortecimento muito bom, não tem um filtro muito bom e se confunde sentimentos, ações, pensamentos do passado, tristezas, angústias, vem ao mesmo tempo, e este irmão nosso não consegue coordenar o seu pensamento. É mais ou menos assim que os irmãos falam que funciona o processo do pensamento do irmão autista, de forma geral. É por isso que eles precisam, às vezes, de ter alguma coisa que chame tanto a sua atenção, ou que ele precise, que ele se concentre tanto, que esta confusão mental não o perturbe. A gente se sente assim, às vezes. Alguém aqui, em algum momento, ficou tão angustiado. A gente acontece o seguinte, quando a gente fica com o pensamento fixo, a gente puxa e organiza internamente, faz uma construção, uma rede do nosso passado relacionado ao tipo vibratório de onda deste pensamento de tristeza. Então a gente cria uma raiz profunda na nossa mente de tudo que está mais ou menos sincronizado com aquela onda do pensamento. E a gente constrói e isso começa a vibrar. E a gente começa a pensar e a elaborar pensamentos só relacionados a esse tipo de onda de baixo padrão, de tristeza. Aí não é uma tristeza só do momento. Vem uma tristeza profunda que está relacionada às nossas construções do passado. Isso somos nós, que temos mais ou menos um filtro organizado. Os irmãos com distonias mentais, eles são difíceis de reestruturar e de voltar a si. Quando eu digo voltar a si, é voltar a ter um pensamento mais equilibrado, a ter um pensamento consciente mais organizado. Muitas vezes, nós caímos em tristeza profunda, em melancolia, por dias, meses, às vezes se transforma numa depressão, porque a gente não consegue sair desse ciclo. E é o nosso passado a vibrar no nosso presente. Não é fácil, irmãos, a gente
trabalhar quem somos. E estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Então, quando encontramos um irmão que tem alguma distonia mental ao nosso lado, ele também está procurando reestruturar a sua estada aqui na Terra. Está procurando reorganizar a sua mente e os seus impulsos. Está procurando mudar os seus reflexos condicionados, as suas construções mentais, que a gente às vezes pensa que não dá importância, mas é através do que nós fizemos, das nossas ações, que os nossos pensamentos são construídos. Então, por isso que muitas vezes a gente não quer, às vezes, pensar de um jeito, mas surge, às vezes, aquele pensamento. Pode ser, é claro, um sopro de um espírito, pode ser. Pode ser uma influência espiritual que venha, que surja na nossa mente, mas se for um sopro de um espírito, e essa vibração deste pensamento não entrar em sintonia com o que nós construímos, não vai ter importância nenhuma. Imagine aí, dar um exemplo do extremo, um espírito com profundo poder magnético de desequilibrar, tentar fazer uma provocação para Jesus. Ele vai ouvir, vai ter algum significado? Porque dentro dele, eu estou falando assim, numa forma só para a gente imaginária, né, de construir assim o pensamento de Jesus, que a gente não tem a mínima ideia de um espírito que ajudou a construir o nosso planeta. Estamos fazendo só uma cogitação. Então imagine aí que dentro da mente do nosso irmão maior Jesus, com certeza, pensamento de angústia, de tristeza, de desequilíbrio, isso não tem mais nenhum significado para ele. Mas para a gente tem. Porque isso ainda está dentro. Nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, porque fazemos parte daqui. Porque fazemos parte desse estado de espírito que nós somos, que nós temos, que nós vivemos, que nós agimos, que nós reagimos. Estamos todos nesse processo de renovação. Então, quando olhamos para o irmão que está dentro do espectro do autismo, TEA, temos que encontrar ali, dentro de nós, dentro da formação do nosso pensamento, compreender como um irmão. Um irmão que está aqui como nós, procurando reajustar, reorganizar os pensamentos, as nossas ações. Quem somos? A nossa essência, o nosso caráter. Porque quando nascemos aqui, todos nós, temos uma programação. Ninguém está aqui de graça. Ninguém está aqui de passeio. Eu estou falando no sentido que ninguém está aqui para não fazer nada. Deus, Jesus, confiou em nós uma tarefa. Todos nós temos missão. A gente usa essa palavra missão, às vezes, para um espírito elevado, mas todo mundo tem missão, tem projetos, tem trabalhos a fazer. Qual é o trabalho de cada um? Às vezes a gente passa a vida toda perguntando. A gente vai perguntar: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Qual é a minha missão? Se estiver agindo, estiver procurando, está ótimo. Mas se estiver perguntando e parado, aí está ruim. A gente tem que perguntar e continuar trabalhando, continuar fazendo. Porque às vezes a gente passa a vida toda perguntando e está fazendo o que a gente veio para fazer. O que é que eu fiz na vida passada? Muita gente diz: meu Deus, como é que o meu passado está agindo no meu presente? Às vezes é importante descobrir. Mas é importante, muito mais importante, não é só a gente saber factualmente o que está no passado. Basta a gente descobrir a essência dos nossos pensamentos. Que nós vamos
ter algumas ideias do que nós somos do passado. Porque a gente tem uma ideia que a gente esquece o passado. A gente esquece, assim, do fato. Mas o passado está no nosso presente. Está lá no livro escrito por Emmanuel, no capítulo 38, Faixas, Seara dos Médios. Ele coloca lá esse capítulo é excelente, que fala sobre que o nosso pensamento é formado por nossas experiências. Numa frase, Emmanuel diz tudo. Então, quando a formação do nosso pensamento é a essência da nossa ação. A gente acha que às vezes a gente está parado? Não. Nós estamos o tempo todo emitindo e recebendo. Ninguém está sozinho, mesmo que você esteja só em casa, sem ninguém encarnado ao seu lado. Se você estiver no deserto do Saara, lá, achando que está sozinho, não está. O planeta Terra, a nossa casa, os espíritos, vamos começar da nossa casa. Nós nascemos, nós temos muitos espíritos que nos amam, que gostam da gente e que estão constantemente em comunicação conosco, sem a gente perceber. Então, a gente já nasce com essa comunidade de espíritos amigos, dentro de um lar, junto de pessoas que estão ali juntos para trabalharmos, para se trabalhar no relacionamento, o aprendizado. Deste lar, o bairro, a cidade, o país e o nosso planeta. A média dos pensamentos do planeta Terra somos nós que fazemos. Da nossa casa. Do nosso interior. Do interior dentro da gente. A gente precisa procurar mudar o que nós somos. Que é a tarefa do Espiritismo. Nós nos transformarmos e nos tornarmos uma pessoa melhor. E a gente estamos falando no nível de pensamento da mente, para a gente perceber isso, que essa transformação exige um trabalho nosso, uma ação. E quando uma criança autista chega no lar, ela ali é um vórtice. É uma atração e uma expansão de muita energia. Não estou querendo romantizar, mas todas as dificuldades que uma criança com distonia mental nasce em uma casa, todas as dificuldades, todas as alegrias, todas as conquistas da família fazem parte de um processo de aprendizado. Nós não estamos no lugar errado. Nós estamos no nosso melhor momento e no lugar exato que a gente precisa. Deus nos ama tanto que consegue organizar a nossa vida de acordo com as nossas necessidades. Mas nós também precisamos decidir bem. Nós temos o livre-arbítrio. Cada um de vocês tem, e eu também, de decidir. Mas temos de ter cuidado com o reflexo condicionado. Que o nosso irmão André Luiz fala. E eu vou aqui voltar um pouquinho ao texto, dar essa pequena pausa para vocês pensarem e a gente pensar sobre os nossos reflexos condicionados. Será que as tristezas que às vezes brotam e surgem de repente na nossa mente, aqueles pensamentos que se diz que não fazem parte de mim, às vezes a gente atribui a um espírito, podem ser resultado de nossa experiência do passado. Olha o que ele diz aqui. O nosso irmão. Talismãs, altares, vestes, paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes, não passam de petrechos destinados a incentivar a produção de ondas mentais. Nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo que as arremessadas pelo operador dessa ou daquela cerimônia mágica ou religiosa e pelas assembleias que os acompanham, visando a certos fins. Olha que interessante. Ele está falando aqui de objetos,
de imagens. Porque quando nós olhamos aqui, uma imagem de Chico Xavier, uma imagem de Allan Kardec, uma imagem, um quadro bonito como este, esse jardim harmonioso, nós emitimos ondas mentais. Então, às vezes, pequenas situações boas, a gente emite onda mental harmoniosa relacionada ao que a gente toca, ao que a gente vê. Então, ele está falando para nós, olhe como isso é importante, que nós estamos interagindo a todo momento. Porque tudo que nos toca, a sensação que nos emociona, aquilo que está ao nosso redor, uma joia que a gente sente, percebe e diz, essa aqui lembra aquela pessoa que eu gosto muito, ligou, expandiu a emoção, expandiu os bons sentimentos, saudade, ondas mentais. Nós vivemos nesse meio de ondas mentais. E não é só uma emissão. Nós estamos juntos o tempo todo. E quando estamos voltando para o tema do irmão autista, com distonias mentais, onde existem irmãos com distonias mentais, ele tem uma sensibilidade maior a estas emissões de ondas mentais, seja no espírito desencarnados ou de encarnados, dos familiares. A gente tem notícia de famílias que têm crianças autistas, que eles não sabem de nada, que os pais tiveram um problema muito sério. Quando entram em casa, quando chegam, o filho está desorganizado, que é a expressão que geralmente usa, está desorganizado, está desestabilizado, e eles não sabem por quê. E foi por quê? Pelas ondas mentais. Nós nos ligamos a quem a gente ama, a quem a gente necessita de afeto, aquelas pessoas que convivem ao nosso lado, mesmo que não venham para a consciência. Eu estou aqui, mas estou também em comunicação com quem eu estou pensando. Com o Dr. Vitor Ronaldo Costa, por exemplo, que ele está certamente aqui presente. E a gente está dentro desta teia de comunicação, mesmo que não venha diretamente para a minha consciência. As pessoas que a gente ama fazem parte da nossa vida e da nossa construção aqui na Terra. É importante a gente emitir boas vibrações, bons sentimentos para os nossos filhos, mesmo que eles não... Os filhos, de maneira geral, as famílias, um lar em harmonia significa que existe ali boas comunicações, bons sentimentos, um afeto construído. Quando a gente chega aqui nessa casa, nesse ambiente, a gente sente o clima de harmonia dos espíritos, mas nosso também. Porque a gente, nesse momento que a gente está aqui, nós estamos pensando no bem, estamos pensando em nos transformar, a gente está deixando a nossa impressão aqui, a gente está deixando a nossa força aqui nessa casa. Então, quando a gente entra aqui, a gente sente os bons pensamentos dos espíritos, as boas energias, as boas vibrações, mas nossas também. Nós fazemos parte da construção do mundo e do bem. Temos que ser cientes disso, é importante, muito importante. Está aqui, eu estou citando o livro Mecanismos na Mediunidade. Eu cito esse capítulo que eu acho muito importante. Centro Indutor do Lar. Quem quiser pode procurar. Ele fala diretamente, André Luiz, que as crianças, os filhos, são os médios dos pais. Porque eles refletem os pensamentos dos pais. Porque estão em constante troca de informações. No livro 1, o Espírito Carlos dedica um capítulo a explicar isso. Como nós podemos agir positivamente para que os filhos, para que as crianças, para que as pessoas de um lar se
encontrem em seu próprio caminho, em suas missões. Podemos dar um exemplo. Uma criança que está no lar e o pai, por exemplo, fora, ele seja um fumante. Ele não fuma em casa, mas quando ele está na rua, ele é um fumante. A criança não sabe, mas recebe esta informação, não sabe conscientemente. E se no passado, estou dando um exemplo concreto, só para a gente fazer uma relação. E se no passado esta criança foi um fumante, este pai está incentivando a criança a voltar a fumar. Está incentivando, está impulsionando esses reflexos condicionados da mente. Então, nós educamos uns aos outros pelo que nós somos também, porque a gente age no pensamento daqueles que estão ao nosso lado, que nós nos relacionamos. Para as coisas boas, para as boas construções, mas para também as construções desequilibradas do passado. Então, quando a gente pensa numa pessoa de forma negativa, com raiva, ou com inveja, ou com angústia, nós estamos, a gente nem não pensa nisso, né? Mas nós estamos emitindo um filamento energético do pensamento até ela. E ali não só vai e volta. Estamos estabelecendo um processo de comunicação mental que pode prejudicar e também nos prejudicar. Como é importante esta relação da gente. Nós não estamos aqui, numa casa espírita, com este conhecimento, para jogar fora, entrar por aqui e sair por aqui. A gente precisa trabalhar dia a dia quem nós somos, para nos tornarmos melhores. Precisamos ser melhores, ser mais amorosos, compreender mais. E, às vezes, precisa chegar uma criança com distonias mentais, com autismo numa casa, para puxar de todo mundo uma ação maior de compreensão, uma ação maior do seu interior de construir o seu afeto além das aparências. Conseguir se conectar com a essência daquele espírito que muitas vezes não consegue demonstrar como as outras crianças que o amam. Tem um caso, eu vou citar aqui, que está no livro, ele contou para todos nós aqui, ele contava esse caso com muita frequência, e registrou ele no livro Desobsessão à Apometria, Dr. Vitor Ronaldo Costa, desta criança, que eles estavam atendendo numa reunião de desobsessão, numa reunião de assistência espiritual. E esta criança com uma distonia mental. E começou a reunião, e uma médium disse, estou percebendo a criança aqui. E se envolveu com o espírito e deu a comunicação. Era uma criança e logo cedo estava dormindo. É um caso raro, mas é possível de acontecer. E o espírito liberto do corpo deu a comunicação através da médium. Plenamente consciente, um espírito muito amoroso. Não tinha, ela disse, eu não tenho eu vim com esse transtorno mental, não por causa do meu passado, do que eu fui, de um desequilíbrio meu, mas porque eu amo tanto a minha mãe e ela precisa ser uma pessoa mais amorosa. E eu pedi para nascer na família, para despertar esse amor maior da minha mãe. Então, nesse caso concreto, o Dr. Vitor Ronaldo, aqui para relembrar como é importante que, às vezes, o espiritismo não fecha em nada. 2 mais 2 é igual a 4. Não é equação matemática, simples. Mas na vida, a gente não pode identificar pela aparência e dizer que todo mundo é igual. A gente não sabe a essência do espírito de cada um. Essa organização é dada por Deus.
Mas um autista, ele é um espírito endividado. E quem está falando é um espírito superior, que não tem nenhuma dívida? Aqui na Terra, quantos espíritos tem que não estão endividados? Alguém sabe com certeza quais são as suas necessidades de educação do espírito? Sabe? Consegue relembrar o passado? Tem condições emocionais de rever todos os desequilíbrios que já fez no passado? A gente não tem. De saber de todo o nosso passado, não. Então, o irmão que nasce com transtorno mental é o irmão nosso que está no processo de reajuste, como nós também. Em um planeta de provas e expiações, vivendo também, como nós, um processo de provas e expiações para educar o espírito. E Deus, que ama a todos nós, coloca um ao lado do outro para a gente, dentro das nossas necessidades e dificuldades, um ajudar o outro. Porque a necessidade de um complementa a necessidade do outro. Então, quando existe uma criança que nasce em um lar, é porque ali todos estão precisando daquela experiência. Quando ele chega numa sala de evangelização espírita, quando ele chega numa casa espírita, é porque todos estão precisando olhar e aprender com aquele irmão. Então, essa é a essência. E no começo eu falei sobre essas nossas construções de amor e de fraternidade que nós temos. E aqui, quando a gente fala do condicionamento, do reflexo condicionado, parece que eu estou falando só de coisa ruim. Mas nós temos também as coisas boas. Como eu falei, todos nós temos boas ações que ficam registradas também. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos exatamente uma explicação sobre isso. Está aqui. Deus, em sua misericórdia infinita, está aqui. Desculpe aqui. Capítulo 5, item 11. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. São a voz da consciência. Tudo que nós fazemos de harmonia. Então, essa explicação maior, o Espírito Carlos que nos dá, e depois nós achamos essas citações no Evangelho, todas essas ações que fizemos com bem, de amor, de fraternidade, ao longo da nossa existência, fica numa área mental, no campo da consciência. Como está aqui, as boas resoluções que tomou são a voz da consciência. Então, a maioria das vezes, quando fazemos um equívoco, quando erramos, quando nossa trajetória de vida, a gente toma caminhos errados, pecados são caminhos errados, decisões erradas, para nós mesmos, aí vem o remorso, vem aquele sentimento de angústia, de tristeza, que a gente não sabe nem de onde vem. Aí vem, às vezes, mesmo um pensamento forte, é a gente dizendo a gente mesmo, ei, você já não precisa agir assim, você sabe que isso não é importante para você, você já aprendeu que o importante é o amor, que essa ação que você está tomando não vai lhe ajudar, vai lhe prejudicar, porque você já tem uma experiência no amor e na fraternidade que ficou guardado e vem como um impulso, um reflexo condicionado de uma ação transformadora que você agiu no bem, em amor com o próximo, qualquer tipo de relação com o afeto que nos liga a Deus, fica registrado ali. A gente não tem ideia que essa área também é a área onde está escrita a lei de Deus, a lei moral. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei moral. Resposta dos Espíritos, na consciência. Então,
nesta área, pela inteligência suprema de Deus, vibram todas as nossas ações em harmonia com o bem. E é também a gente se conecta a Deus. É através dessa sintonia de pensamentos que também o anjo da guarda, os nossos espíritos benfeitores, muitas vezes entram em comunicação conosco para nos advertir. Olha como Deus é bondoso, amoroso. Ele não deixou a gente só com os reflexos condicionados para a gente seguir os nossos erros, não. Ele colocou esta alternativa para a nossa construção de vida. E conversando aqui antes, esses livros, o Mentomagnetismo 1, volume 2, e o Autismo e Espiritismo, os capítulos finais, eles passam vários procedimentos para um grupo fazer, um grupo mediúnico, em que é um grupo de irradiação. Que irradiamos o pensamento através de uma conjunção diretiva dada por uma prece, por uma oração. Então, a base dos procedimentos é o quê? Direcionar uma oração para esta área, para este campo consciência alerta, como chama o Carlos, esse campo da consciência, onde estão todos os nossos registros de amor. Então, através de uma oração do grupo, se potencializa uma expansão de energia e harmonia da mente. E determinadas ações são feitas pelo grupo e pelos espíritos benfeitores que, na verdade, essas ações, essa organização são feitas pelos espíritos superiores através de vibrações harmônicas da prece. Então, por exemplo, um espírito obsessor, ele não pode utilizar esse mecanismo porque ele precisa entrar num padrão um alto padrão de pensamento que só se consegue através dos bons sentimentos, da prece, do encontro com Deus. Não é algo mecânico, é algo do sentimento, das nossas sintonias com Deus e com os benfeitores espirituais. Então, quando a gente entra em oração e direciona para um irmão, o grupo mediúnico, no processo de irradiação, a gente ajuda a ele reestruturar a sua mente. E com a base nesta ação, existem pequenas diferenças que o grupo faz que pode ajudar a harmonizar o interior da mente dos irmãos com distonias mentais. Claro que a gente está falando aqui só na base, só para a gente ter uma ideia. Que foi perguntado para a gente, vamos falar aqui no final, basicamente para a gente entender. Por isso que começamos falando sobre o reflexo condicionado, para a gente ter uma ideia de que precisamos utilizar não as nossas construções que nos atrapalham. Aquelas construções de pensamentos que são impeditivas, que são obstáculos, que provocam angústias. A gente utiliza o quê? Qual é o mecanismo que Jesus nos ensinou? A gente tem que prestar atenção ao nosso pensamento, o que a gente vigiar. E tem que fazer o quê? Mudar o nosso padrão. Ou isso aqui não está certo, não. Esse pensamento aqui não é meu, ou se é meu, não está bom. Vigilância. E oração. Entra em prece e muda o padrão interno da mente. Entra em sintonia com Deus e ajuda a ajustar. É assim, nesta caminhada, que a gente vai. E dentro dessa ação de mudança do pensamento, nós vamos agindo no bem, agindo com caridade. Fora da caridade não há salvação, fora do amor em ação, a gente vai, através dessa transformação interior e dessa vivência, nós vamos nos tornando um espírito melhor. É assim, passo a passo, vigiando, orando, ajudando, compreendendo. Por isso, em sua misericórdia divina, que Deus coloca os irmãos ao nosso lado, para a gente compreender melhor como precisamos uns dos outros.
Uma boa noite para todos e feliz de estar aqui nessa casa que renova o nosso espírito.